durante toda a nossa história, pregações. E o Eterno me deu uma mensagem, eu estou trabalhando nela já tem uns dias, uma mensagem que para mim tem tido uma relevância no meu modo de viver. Encontrar os reinos que querem governar dentro de uma herança que é minha por direito. Encontrar governos que foram criados paralelamente dentro de um território que o Eterno me deu por herança, em se tratando da minha vida, se tratando da minha família, em se tratando da minha profissão, e em se tratando também de igreja. Se nós não entendermos que Josué atravessou Iarden, o Jordão, e Iarden significa descida, e que nós devemos entender que o Josué e o Yoshua, que foi mudado o nome dele, que era um homem que tinha o nome de Oséias, Oshea em hebraico, e Moisés trocou o nome dele para Yehoshua, né? Adonai salva, Elohim salva, e que logo depois, quando Moisés morre, o Eterno aparece mais uma vez em cena e diz para Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Hazak ve'ematz. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Porque Adonai, o teu Criador, é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. E quando Josué junta o povo, vai atravessar o Iarden, o Jordão, que significa descida, pisa na terra, e ali é a herança dele, do povo dele, povo de Israel, todo o povo estava ali para tomar posse da herança. Ele encontra um outro reino lá dentro, governando, vários reinos. E aí começa o nosso entendimento tem que se abrir. Porque se é uma herança, é tipo quando você vai lá, participa de um leilão na Caixa, só que você vence o leilão, a Caixa fala que agora o apartamento é seu, só que tem alguém morando lá dentro, e agora você tem que entrar na justiça para poder tirar aquela pessoa que estava lá dentro. Já ouviu essa história? É mais ou menos isso aí que Josué encontrou. A herança era dele, mas tinha um povo que estava lá dentro da herança dele. E não importa se foi quem chegou primeiro, importa é quem Adonai disse de quem que é a terra. A herança é dada por Adonai, e se Adonai é o dono da herança, ele dá para quem ele quiser, porque toda a terra é dele, tudo é dele, e ele dá a quem ele quiser, e ele quis dar para quem? Para o povo de Israel, e para Josué governar aquela tomada. E nós estamos vivendo num tempo em que nós não estamos conseguindo entender que o Eterno nos deu uma herança. Mas existe agora, e a passagem sua, ela acontece em 2 momentos da sua vida. Quando você nasce, é uma passagem. Você atravessou e agora tem aquele mundão de coisas que você tem que crescer, você tem que fortalecer, e você tem que conquistar as coisas, e é com luta, não é? Ninguém conquista nada com facilidade. E logo depois, quando você aceita Yeshua como seu Salvador, isso vai ocorrer de novo, mais uma vez. E vai ocorrer de que maneira? Você tem a herança, Yeshua pagou o preço por você, só que você tem que governar nessa terra, você tem que conquistar, porque a salvação não é o simples fato de você levantar a mão e falar assim: eu aceito a Yeshua como meu Salvador e agora não preciso fazer nada. Não, você tem um dever. Você tem o dever de prosseguir para a santificação, subindo os degraus, que começa com Rachá, Roté, Benoni, Zadik, Hassid e Kadosh, que é santo. Você era um ímpio,
depois você se tornou, reconheceu que você era um pecador, começou a entrar pela justiça do Eterno, se tornou um Benoni, um filho da dor, pela dor você chegou aqui. E o próximo degrau, tzadik, um justo, você se tornou um racide, um piedoso, um caridoso. Mas para se tornar santo, kadosh, ainda tem uma caminhada que não é pequena. Por isso que o Eterno diz que nós devemos buscar a santificação. Importa que sejamos santos, porque o Eterno é santo. E santificar-se a si é buscar a santificação, sem a qual ninguém verá Adonai. Então aceitar Yeshua é a passagem, mas há algo que você precisa fazer, e não são os atos de justiça que vai fazer você encontrar a vida eterna, mas é a mudança na sua vida, é derrotar os seus adversários, é derrotar os seus inimigos que se levantam a cada dia. Esse é o seu papel. E em se tratando de família, quantas famílias até hoje não estão governando nada? Filhos desgovernados. E o nosso papel como pastor não é trazer você para a prosperidade. A prosperidade é uma consequência quando você, falei disso semana passada, quando você busca primeiro o reino de Adonai, então você procura conhecer Adonai primeiro. Depois você pratica justiça. Você estabelece justiça dentro da sua casa. Você estabelece justiça dentro da sua família. Você estabelece justiça dentro ao seu redor. E a palavra do Senhor diz que as outras coisas vos serão acrescentadas. Quais são as outras coisas? A consequência da prosperidade é quando você busca Adonai, estabelece justiça e o Eterno traz as outras consequências. Buscar Adonai, praticar a justiça, a consequência é prosperidade. Por isso que tem pessoas que não têm prosperidade, ou a prosperidade na vida dele dura muito pouco. Por quê? Porque ele não estabeleceu a busca dele por Adonai. E ele não estabeleceu justiça na vida dele, no reino dele, na vida que ele está vivendo. Não estabeleceu justiça na vizinhança dele. Então a vida financeira dele, a vida prosperidade dele em todas as áreas é desequilibrada. Correm atrás do vento o tempo todo e não estabelecem. Não consegue uma estabilidade, tranquilidade diante do Eterno. Expliquei sobre isso, falei sobre isso semana passada e hoje eu quero mais uma vez mostrar para você que o Eterno tem um chamado para você nessa manhã. Não te enviei eu o chamado para restaurar a herança. A herança o Eterno te deu, só que você tem que restaurar as condições que foram encontradas ali. Tem pessoas que são crentes há tanto tempo e não vivem essa herança. E não encontraram a paz dentro dessa herdade, dessa herança, porque o governo dele não está estabelecido e o reino dele está desequilibrado. O Eterno quer te mostrar isso aqui nesta manhã. Está escrito em Juízes 6,14, diz o seguinte: então Adonai olhou para ele e disse, vai nessa, Gideão, vai nessa tua força, e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura tu não te enviei eu? E aqui agora você vai ver uma outra palavra. Primeiro Josué, você vai ver que Josué lá, o Eterno fala assim, não te mandei eu? Esforça-te, teimoano. Agora o Eterno está levantando um outro juiz, porque a terra entrou em desequilíbrio. E talvez você está vivendo esse desequilíbrio. Talvez durante um tempo atrás você teve um governo de paz na sua família, na sua casa. Um governo de paz dentro da sua herdade, um governo de paz dentro das coisas que você está vivendo. Mas agora você está vivendo um outro momento. Essa herança foi tomada pelo adversário. Você não está conseguindo mais governar a sua casa, seus negócios, nem a sua prosperidade. E eu quero falar disso aqui nesta manhã. O Eterno chamou um homem. E ele falou assim, não te enviei eu. Primeiro ele falou assim, não te mandei eu, esforça-te. Agora ele está falando assim, agora eu estou te enviando. Está enviando Gideão para colocar ordem na casa. Coloca a mão no seu coração, acorda essa pessoa que está do seu lado, com muito carinho, diga para ele assim, o Eterno está te chamando. E ele quer te enviar. E você precisa entender que ele te chamou. Meu irmão, quando Gideão apareceu na narrativa, ele não está em um campo de batalha, mas a Bíblia vai relatar que ele está escondido dentro de um lagar, malhando o trigo para se preservar dos midianitas.
ele está escondido no lagar. Ele não estava agora atravessando o Iarden, ele estava escondido. E ele estava escondido porque a prosperidade dele estava sendo roubada. Lembra que eu falei que buscar Adonai, sua justiça e a prosperidade vem com muita relevância? Gideão está em Israel, agora está vivendo uma outra coisa. Ele está escondendo a prosperidade dele, escondendo o alimento dele. Por quê? Porque estão sendo roubados. Talvez seja essa a sua condição. Você está sendo roubado. O inimigo está te roubando dentro da sua herdade, dentro do seu reino. E o lagar, vou esconder aqui porque está tudo dando errado. E eu preciso de alguma forma preservar, porque senão vai faltar comida na minha família. O pouco que ainda restava, ele estava guardando. Já tinha pouco. Já estava em escassez. E agora ele estava escondendo dentro do lagar. O lagar não é o lugar que o Eterno quer que você fique. O lagar é porque alguém está dominando o seu reino, está comendo da sua gordura, está tomando o que é seu por direito. E agora está na hora do Eterno abrir os seus olhos, porque ele está te chamando para governar. E o Eterno escolheu Gideão. E aqui vai começar uma história maravilhosa. A cena revela a condição de Israel. A terra continuava sendo a herança prometida, mas o povo já não vivia como herdeiro. Plantava, mas outros colhiam. Trabalhava, mas outros desfrutavam. Olha que cena. E talvez a sua família esteja assim. Você faz, mas nada dá certo. Você planta, mas não colhe. É sempre na luta, sempre na escassez e sempre na dificuldade. A felicidade já não é uma coisa que notória na sua vida. E o Eterno está te chamando a sua atenção. Tem um governo paralelo dentro da sua vida. Costumo dizer, quando seu carro está estragando demais, quando a sua casa está quebrando muitas coisas, é porque você está a micrer. A micrer, você está ao acaso. Estar ao acaso quer dizer que você está na sombra. Não na sombra do Altíssimo, na escuridão. Está na hora de você ir para a luz. Micrer é o acaso. Se você está vivendo nesse ponto, sua família está desordenada, tem um inimigo roubando, comendo a sua gordura, e ele é um parasita. Você precisa destronar ele em nome de Yeshua. Essa imagem nos ensina que existem duas descidas. O Iarden representa a descida da obediência, que conduz à transformação. E o lagar representa a descida do medo, onde o homem apenas sobrevive. Qual a posição que você está? Qual a posição que você está? Ou você está atravessando o Iarden, ou você está atravessando o lagar, ou você desceu para o lagar. Ou você atravessou o Iarden para tomar uma decisão, ou você atravessou o Iarden porque você está pronto para conquistar a herança que o Eterno te deu, ou você já está dentro da sua herança, mas agora tem um inimigo que está te roubando, está te furtando, está comendo da sua gordura, está tomando tudo que é seu e não está deixando você, sua família, gozar da plenitude da glória do Eterno na herança que Ele te deu. E aqui cabe uma reflexão. Ou você está atravessando o Iarden, ou você está escondido no lagar. Tentando preservar o pouco que ainda você tem, com medo que amanhã falte a comida. Com medo que amanhã alguém morra do seu lado, porque você está achando que tudo vai dar ruim para sua casa. O medo tomou conta da sua família, o medo tomou conta da sua casa, e você já não tem mais uma decisão sábia, porque você foi tomado pelo medo, e agora você está com medo de que tome o resto que você tem. O inimigo está tão dentro da sua casa que queima suas coisas na sua frente. Toma o que é seu por direito. E você fica escondido lá dentro, sem tomar uma posição diante do Eterno e dizer: o Eterno me chamou para governar dentro da minha família. Gideão foi chamado. Gideão foi chamado. Gideão havia descido para se esconder, mas Adonai o chamava para descer ao propósito. Iarden é descido. Então, naquele momento, o Eterno começou a olhar o coração do Gideão. E essa descida de atravessar não é descer para se esconder agora. Essa palavra Iarden é para dizer o seguinte: em vez de ser um local físico, está na hora de você descer dentro do seu coração,
dentro da sua mente e procurar o que está impedindo a sua vida de ser uma vida de gratidão e bênção. E encontrar os inimigos que têm governado dentro da sua família, dentro da sua casa, e têm destruído tudo aquilo que o Eterno tem te dado. Está na hora de nós entendermos a verdadeira descida dentro dos nossos corações e encontrar aquilo que está aprisionando a nossa tomada de decisão. Qual o medo que te impediu? Qual o medo que te amarrou nessa condição que você vive, que a sua família vive, que os seus netos vivem e os seus bisnetos, tataranetos vão viver se você não tomar uma decisão de encontrar uma saída para dentro do seu coração e da sua mente. Há uma decisão a ser tomada. E o Eterno coloca Gideão ali e começa a conversar com ele, para que Gideão comece a ver o coração e entender o coração de Gideão. Foi nesse lugar que o mensageiro declarou: Adonai é contigo, homem valente. Mais uma vez o Eterno vai usar a palavra Razak, que também é valente. Razak, forte, valente. Como falou com Josué, o anjo do Senhor aparece para ele e fala com ele: você é um valente. Porque houve um diálogo. E o Eterno viu o diálogo dele. O Eterno ouviu o coração do Gideão e percebeu que Gideão era um homem que tinha um coração decidido e ele queria mudar a história de Israel. E aqui cabe mais uma pergunta: você é essa pessoa na sua família? O Eterno olha para o seu coração nesta manhã e te faz a pergunta: você está pronto para dar uma resposta sábia dentro de você e tomar uma decisão de livrar a sua casa, a sua família e os seus filhos dessa recorrência de escassez e de angústia? Meu irmão, Gideão não se via dessa forma. Ao responder, não perguntou apenas sobre sua própria situação, mas sobre toda a nação. Quando o Eterno faz a pergunta para ele: não te enviei eu? E ele fala assim, e Josué vai dar uma resposta, não pensando nele, mas vai dar uma resposta pensando na família, no povo de Israel, que é a família dele. Co-Israel, Arezim, Zelezê. Todo Israel é responsável um pelo outro. Quase que saiu o TZK aqui. Co-Israel, Arezim, Zelezê. Todo Israel é responsável um pelo outro. E Josué e Gideão vai dar uma resposta pensando na família. E eu quero te dizer nesta manhã que o Eterno quer uma resposta sua, não pensando em você, não pensando na sua própria condição, não pensando na sua própria situação, mas pensando em toda a família e em toda a sociedade ao seu redor. Você tem que ser um agente que pensa além da sua própria situação, mas pensar em toda a situação que você está vivendo ao seu redor. Pessoas precisam ser libertas, pessoas precisam ser transformadas através da sua vida. Muito obrigado. E aqui, o Gideão vai responder em Juízes 6:13. Se Adonai é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se Adonai é conosco, o Gideão vai responder: por que eu estou vivendo e toda Israel está escondendo o alimento e eles estão roubando de nós, os midianitas estão acabando com a gente? Porque se o Senhor é comigo e as pessoas querem destruir, entrar dentro da minha casa, querem destruir os meus sonhos, querem acabar comigo, estão me roubando o meu alimento, estão roubando a minha saúde, roubando a minha visão, roubando tudo meu, por quê? Por que está acontecendo isso comigo e com a minha casa, com Israel, com todo o povo? A resposta de Gideão não foi uma resposta egoísta. Foi uma pergunta ao Eterno: por que, se tu és conosco, se tu és o nosso Elohim, por que isso está ocorrendo conosco? Por que estão acabando com o que é nosso? Por que meus negócios não prosperam? Por que a nossa família não está vivendo em graça e misericórdia? Por que os meus filhos não estão trabalhando em lugares dignos, condizentes com aquilo que eu coloquei no coração deles e fiz eles estudarem? Por que eles não alcançam as coisas
Essa é a pergunta sua. Por que ao redor da minha casa é bonita, mas os meus vizinhos está tudo desconcertado? A minha rua é toda avacalhada. Por que o meu país está avacalhado desse jeito? Se tu és conosco, por que nós estamos pagando um preço muito maior e as coisas não estão dando certo? Por que o dinheiro nosso não vale muita coisa no Brasil? Essa é a pergunta que a igreja, que o povo de Adonai deveria fazer para o Eterno. Se tu és o nosso Adonai, por que estamos vivendo nessa degradação? Por que estamos trabalhando e tendo só para comer aquilo que dá para comer por um dia? Por quê? Meu irmão, por que está acontecendo? Um porquê. E eu disse para você, precisa fazer perguntas, não é assim? Lá no método Yarden não tem que fazer perguntas? O que está me levando a fazer isso? Por que estou acontecendo? Os porquê. E Gideão vai fazer um porquê. Por quê? E você vai ver que se você entender, a resposta é aquela que eu dei na semana passada. Buscar primeiro o reino de Adonai e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando faltou comida, quando começou a roubar a comida, é porque eles deixaram de servir a Adonai e praticar a justiça. Então o inimigo veio e começou a roubar aquilo que é alimento e que é prosperidade. Lembra da ordem? Meu querido irmão, essa pergunta revela que apesar do medo, ele ainda carregava no coração a memória das maravilhas de Adonai. Sua força não estava na experiência nem na capacidade, mas em não ter se conformado com a opressão. Por quê? Ele não estava reclamando, ele estava querendo dizer assim, me dá uma resposta que eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Você está me entendendo, meu irmão? Você está fazendo essa pergunta para você também? Nessa hora? Você consegue fazer essa pergunta? Por quê? Não porque, por que você está deixando isso? Não, é por quê? O que nós fizemos que nos acarretou isso? Onde nós erramos que nós estamos colhendo isso? Onde foi que nós deixamos de te buscar e praticar justiça para que a prosperidade nossa tenha que ficar escondida e nós vivemos de migalhas? Essa é a pergunta que o povo do Eterno tem que fazer. Não é trabalhar muito que vai te sustentar, é você fazer a pergunta certa e Adonai te mostrar o caminho certo. É você fazer a pergunta certa e obter a resposta certa. Sua força não estava na experiência nem na capacidade, mas em não ter se conformado com a opressão. Por isso Adonai respondeu para ele em Juízes 6,14, vai nessa tua força, vai nessa tua pergunta, vai encontrar a resposta para essa sua pergunta. Ele não falou assim, o Senhor não é conosco nada não, o Senhor nos abandonou, não. Ele falou assim, se tu és conosco, se tu és o nosso Elohim, tu és o nosso Adonai, tu és o nosso Deus, por que nós estamos vivendo isso? Onde nós erramos? Ele não culpou Adonai, ele se colocou na posição de interceder pelo povo e encontrar uma resposta. E o Eterno fala com ele assim, vai nessa tua força, vai nessa tua pergunta, vai nessa tua busca, vai nessa sua descida no seu coração e você vai encontrar a saída. Vai que você vai encontrar a saída. Muitas vezes pensamos que o chamado vem depois da preparação. Com Gideão foi diferente. O chamado iniciou sua transformação. Quando ele olhou para suas limitações, Adonai não respondeu apenas de qualquer forma, mas Adonai respondeu, eu estarei contigo. Diante das perguntas que você fizer na sua vida, Adonai está dizendo para você hoje, eu estarei contigo. Adonai reafirmou para ele, não entrou num debate, mas disse para ele assim, eu estarei contigo. E ele está dizendo para você, eu vou estar contigo se você decidir governar a herança que eu te dei por direito. Eu estarei contigo se você decidir tomar uma posição na sua família e lutar pela sua casa, lutar pelos seus filhos e colocar ordem nessa herança que eu te dei. E derrubar os reinos que têm crescido paralelamente à sua vida. Esse é o seu chamado. E o Eterno nos chama nesta manhã. Eu estarei contigo. Juízes 6,16. A segurança do chamado nunca esteve em Gideão, mas na presença daquele que o enviava. O Eterno estará conosco até a consumação dos séculos, disse ele. Yeshua morre e diz que estaria conosco. E ele está conosco. Tome uma posição.
de governo na sua casa. Ore 3 vezes ao dia. Jejue. Busque a resposta. Faça as perguntas certas. No método Yarden, quando eu entreguei um manualzinho, eu queria e quero que você entenda que há perguntas para serem feitas e respostas para serem encontradas. Mas muito mais que uma resposta, você vai encontrar ações que você deve fazer. Atitudes. Entretanto, antes de enfrentar Midian, Adonai lhe deu uma missão inesperada: derruba o altar de Baal. Mas antes de você tomar uma decisão na sua vida, de sair para cima e destruir os gigantes, os governos que estão paralelos na sua casa, está na hora de você derrubar o altar que você ou alguém na sua família construiu dentro do seu lar. Baal tem que cair. Diga comigo, Baal tem que cair. O altar dentro da sua casa tem que cair, meu irmão. Qual altar está dentro da sua casa? Qual governo foi levantado dentro da sua casa com a sua autoridade? Qual governo você deixou criar paralelo dentro da sua casa? Por isso que eu disse, antes de você querer tomar posição de outras coisas, você tem que colocar ordem na sua casa. Baal tem que cair. E a palavra do Eterno vai mostrar aqui, em Juízes 6, 25 e 26. Derruba o altar de Baal e edifica um altar a Adonai. Olha aí a resposta. Os ídolos têm que cair dentro da sua casa e o altar de Adonai tem que se levantar. Eu e minha casa serviremos a Adonai. Está na hora de você derrubar os altares. Qual Baal? Qual altar que você deixou fazerem dentro da sua casa? Qual tipo de permissão você tem deixado seus filhos verem na televisão? Quais são as coisas que seus filhos estão vendo no celular o dia todo? E ele começou a fazer 6-7 e farmar aura e se transformar num idiota diante da sociedade. Essa é a verdade. Altares que vêm chegando na sua casa, você não toma posição e acha que tudo é normal. E as pessoas estão ficando imbecilizadas dentro da família, dentro da casa. É ou não é? Por quê? Porque não tomam decisão de tomar rédea. Altares sendo levantados dentro da família e ninguém quer tomar. A gente só quer deixar que as coisas aconteçam, parece que está tudo normal. Qual altar que o Eterno quer que você tome uma posição hoje? Antes de Gideão sair contra os midianitas, ele teve que derrubar um altar que estava dentro da casa dele. Um reino que foi criado paralelamente dentro da casa dele. Onde foi que você deixou a sua autoridade ser assimilada por outras autoridades? Onde foi? Por isso, meu irmão, Juízes é um lugar que você tem que ler. Essa é uma das maiores lições dessa história. Antes de tratar o inimigo que estava fora, Adonai tratou o altar que estava dentro da casa. Antes da batalha, veio a justiça. Antes da conquista, a restauração do governo de Adonai. Antes tem que ter ordem. Primeiro Adonai, justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Onde foi que você deixou que a ordem do Eterno ficou em segundo plano na sua família? Mas quem tem que tomar a posição na minha casa não tomou. Tome você. Seja você o governo daquela casa e restabeleça a justiça em nome de Yeshua. No método Yarden, esse altar representa o primeiro reino a ser conquistado. Muitas vezes é mais fácil identificar os inimigos externos do que confrontar os padrões, acordos e comportamentos que aprendemos a tolerar dentro da nossa própria casa. Usei um exemplo aqui do 6-7, usei um exemplo aqui do farmar aura. Coisas que banais, triviais, estão aí dentro das famílias. Você não se posiciona e as pessoas estão tomando conta. E não acha que se posicionar vai trazer muita alegria dentro da sua casa no momento. Não. Criou-se um ritual dentro da sua casa. Quando você vai quebrar ele, você vai ter confronto. É natural. É natural. Toda vez que você vai colocar a ordem, ninguém vai gostar. Alguém vai se opor. É natural. Tranquilo. Mas você tem que tomar uma decisão. Estabelecer os seus termos. E não é com ignorância, mas é com firmeza.
Se posicione. Tem hora que você vai ter que tirar esse sorrisinho do seu rosto e olhar para o rosto dessa pessoa, da sua família, e falar assim: você está achando que eu estou brincando. Mas nessa casa, eu e minha casa serviremos a Adonai. Não negociaremos e não se levantará um altar diferente daquele que era para louvar e bendizer o nome de Adonai. Não. E não ache que as pessoas vão gostar porque você está tomando decisão disso. Eu convivo com isso aqui no TZK todo dia. Eu fico vendo como que é. Quando eu volto e vou ter que reestabelecer as normas, as regras. Os confrontos são notórios. Os rostos virados são notórios. É normal. E não é contra eles. Eles não são seus inimigos, como os meninos do TZK não são meus adversários. São as atitudes que são os nossos adversários. São as tomadas de decisões erradas dos meninos que eu tenho que lidar com elas. Ser firme. E muitos aqui não me entendem. Falam: pastor, o senhor está muito bravo. Estou mesmo. Fico bravo. Fico nervoso. Porque não vou negociar aquilo que o Eterno me deu por direito. E não vou deixar que uma geração cresça fraca, estabelecendo padrões fora do controle do Eterno. E eu vejo as atitudes deles. Passa um pouquinho, eles entram lá no grupo, começa todo mundo pedindo perdão. E eu vou no embalo deles também. Eu queria pedir perdão porque hoje eu errei. Ele falou: que legal, bom, então resolveu aí. Aí os outros já vai e escreve lá: não, porque eu pedi perdão. Aí o outro já fala assim: não, você usou o chat GBT para pedir perdão. Eu falei: que use o chat GBT, mas que peça perdão. Né, para escrever do jeitinho certo. Não foi não, tudo bem, isso não faz ao acaso. Contando as coisas que estão lá dentro. É assim, convivência deles é conflitante, mas é bom. Eles estão se resolvendo, mas dentro das casas da gente a gente não quer ter conflito. A gente não quer resolver os problemas da casa da gente. A gente quer fingir que está tudo bem, passar um pano naquilo, mas aquilo vai crescendo. E o gigante que o reino que você não tolera hoje, é o gigante que você vai enfrentar amanhã, que o seu filho vai enfrentar, mas talvez você não esteja lá para ajudá-lo. Destrua esse reino na sua vida hoje, em nome de Yeshua. Então, meu querido amigo, muitas vezes é mais fácil identificar os inimigos externos do que confrontar os padrões, acordos e comportamentos. Gideão teve medo, mas obedeceu. Você também vai ter medo, vai ter que tomar uma atitude, vai. Você deixou isso tanto tempo aí de aleatório, mas você vai tomar uma atitude. A coragem não constitui em deixar de sentir medo, e sim em não permitir que o medo governasse suas decisões. Não deixe o medo governar suas decisões. Não deixe. E somente depois dessa obediência, a Escritura declara em Juízes 6,34. Então, o Rua de Adonai, o Espírito de Adonai, revestiu Gideão. Quando ele enfrentou o problema, o Espírito Eterno tomou posse da vida dele. E ele saiu do lagar. E agora, não é só a comida dele que ele estava se importando. Ele queria tomar comida para toda a sua casa. Todo o povo. Observe quando o Eterno começa a levantar um homem. Primeiro ele começa a ver ele. Se o Eterno vê que o coração dele o Eterno coloca ele no lugar de destaque, ele começa a tomar pedrada. Não é? Todo homem que quer ir contra o sistema, ele vai tomar pedrada. Mas o homem que está, a família que está indo dentro do sistema, ninguém nem se importa. A ordem clara, primeiro o altar caiu, depois o território foi consagrado. Então veio o revestimento e por fim o toque do shofar para reunir Israel. Olha que maravilha! Quando o Gideão reconheceu, quando o Gideão tomou posse, quando o Gideão saiu do lagar, ele tocou o toque de shofar. O toque de shofar é o toque para a guerra. Não foi para você, agora eu vou ajoelhar aqui, vou ficar orando e vai dar tudo certo. Não, era hora de juntar os homens para a batalha. E aí você conhece a história dos 300 de Gideão. Talvez você também esteja no seu lagar, vivendo apenas para sobreviver. Mas a pergunta de Adonai continua ecoando. Porventura, não te enviei eu? Você nasceu para isso, meu irmão. Você nasceu e ele te enviou para esse tempo. Para colocar ordem na sua família e na sua descendência e na sua comunidade. Mas você tem que tomar uma decisão, nós devemos tomar uma decisão. Talvez o primeiro reino que precisa ser conquistado não seja fora, mas dentro da sua própria casa.
Derrube esse altar hoje. Consagre novamente o território ao Eterno e permita que Ele governe a sua vida. Isso é didático. Está aqui o passo a passo para a sua vida. Para a minha também. Primeiro, precisa que ser conquistado. Talvez o primeiro reino que precisa ser conquistado não seja fora. Então, dentro da sua casa. Dentro da sua própria casa. Faça o seguinte: derrube esse altar, consagre novamente o território ao Eterno e permita que Ele governe a sua vida. É simples. Buscar primeiro o reino de Adonai, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. As consequências virão. Porque a restauração da herança sempre começa pela justiça e a justiça sempre começa dentro de casa. Essa é a travessia do Yarden. Quando nós entendemos que o Eterno está conosco nessa jornada, nessa batalha não teremos que pelejar, pois a batalha é de Adonai. Mas temos que tomar atitude. Você consegue me entender? Diga amém. Consegue entender que tem que colocar ordem na casa? Ah, e vai ter confrontos? Sim ou não? Sim. Por quê? Tá normalizado. Tudo que está normalizado, meu irmão, quando você vai quebrar o ciclo, alguém vai se opor. Se alguém se opor, é porque você está no caminho certo. Ah, está se opondo? É natural. Eu vivo aqui no TZK e sempre vejo isso. De tempo em tempo, eu tenho que passar todo mundo em revista aqui de novo. Aí começa. Todo mundo fica agitado. E quando começa dentro da igreja, eu também começo a quebrar paradigmas, começa a agitação. Eu lembro um tempo atrás, quando eu tomei certas decisões de quebrar paradigmas aqui dentro. Ah, meu irmão. Várias coisas aconteceram. Vários conflitos. Mas eu permaneci firme, porque eu sabia que precisava de mudanças. Então estabeleça mudança dentro da sua casa. Comece a estabelecer cultos dentro da sua casa. Quebra os altares antigos que foram crescendo e você cresceu debaixo da sua barba. Talvez você está ali, mas nunca parou com seus filhos para orar com eles. Mas para assistir uns 3 filmes a gente consegue. Talvez o Shabat você fazia, você parou de fazer Shabat. Mas está na hora de você voltar a fazer Shabat. Colocar a ordem na sua casa. Eu falei até aqui no café da manhã, eu disse o seguinte: tomar conta da vida dos outros é fácil demais. Falar dos problemas da vida dos outros é fácil demais. Falar das prosperidades das outras pessoas é fácil demais. Mas, meu irmão, quando a gente quer tomar conta da nossa vida, tomar decisões e ver os nossos próprios problemas, a gente não tem tempo. A gente está sempre ocupado. Não é assim? Então, aqueles minutos que você gastar para poder falar de alguém, use para prestar atenção naquilo que você está fazendo na sua vida. Olha para você, deixa eu ver como é que está aqui. Como é que está esse reino, né? Então, eu vou disponibilizar no grupo mais uma vez. Vou mandar de novo, você imprime na sua casa. Se você não quiser imprimir, você pode fazer do jeito que você quiser lá, mas preencha, faça o passo a passo. E eu tenho certeza que hoje eu quero que você saia daqui, fique de pé e coloque a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração com você. Quero que você coloque a mão no seu coração e você vai responder para você isso. Vai dizer para você assim: eu sou como Gideão, que estava escondido dentro de um lagar, guardando o pouco que eu tinha. Porque o pouco que eu tenho, o inimigo já tinha tomado a maioria. E eu, com medo de ficar sem nada, fiquei oprimido e me escondi diante das situações da minha vida. E hoje, quero pedir ao Eterno que a minha vida seja tomada, redirecionada para o centro da vontade. Que Ele me dê coragem para lidar com os meus conflitos, com os conflitos da minha casa. Eu preciso tomar uma decisão e reconhecer os altares que eu deixei ser construído dentro da minha família. Que eu vença hoje, que eu vença amanhã,
que eu vença sempre e que eu continue vencendo. Em nome de Yeshua. Pai de amor, me ajude e que essa palavra não morra dentro da minha mente, dentro do meu coração. Que assim como Yarden, eu venha descer no mais profundo do meu coração e no mais profundo da minha família e encontrar os reinos, governos, altares que se levantaram e têm oprimido como um sanguessuga, como um parasita, como um câncer, tirado a minha alegria, a minha prosperidade. Eu estou aqui hoje te pedindo, Adonai, me dê o governo, me dê coragem, me chame de corajoso, me chame de corajoso, me dê um nome, Pai, e que o meu nome seja coragem, coragem para lidar com os meus desafios, colocar ordem na minha casa e destronar altares e destruir governos paralelos, entidades, demônios, parasitas do inferno, que eles venham cair na autoridade do nome de Yeshua. Eu selo as minhas palavras. Bate palma uma vez comigo e fala assim: eu selo as minhas palavras em nome de Yeshua. Amém. Quem me entendeu, diga amém. Você foi chamado? Você estava escondido? Então está na hora de sair desse lugar em nome de Yeshua. Vira para o teu irmão e fala assim: saia hoje desse lugar e tome posição. Mas saiba, você vai ter conflitos, vai ter confrontos, vai ser desafiador, vai ter oposição. Pessoas não vão gostar, vão querer te desanimar e vão te dizer: não é bem assim, não é assim que você tem que fazer, vai de outro jeito. Não ouça, não olhe para trás, governe, seja forte, seja corajoso e não temas, porque Adonai é contigo nessa causa. Amém? Se você entendeu, dê uma salva de palmas, Adonai. Aleluia. Quero abençoar a sua vida em nome de Yeshua. Domingo nós estaremos aqui de manhã. Amém? E espero que você, domingo agora, é um momento oportuno que nós teremos mais uma vez de trazer, né? Preenchido, preencha, meu irmão. Toma tempo, senta com a sua família, você individualmente primeiro, faça lá, buscando as respostas daquilo que está governando paralelamente a sua vida, e o Eterno vai te abençoar. Vira para teu irmão e fala com ele assim: vença hoje, vença amanhã, vença sempre, e diga para ele assim: vencendo. Shalom, shalom. Vamos abençoar aqui com a bênção sacerdotal. Yevarerecha Adonai veishemerecha. Yaer Adonai panavilecha vihunekach. Isadonai panavilecha viasemlecha. Shalom. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai resplandeça seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que Adonai sobre ti levante o rosto dele e te dê shalom. Quero agradecer.